Boa noite, estamos na aula 36. Vamos continuar o assunto que a gente parou na aula passada sobre Akedat Yitzhak. O que é Akedat Yitzhak? Ao pé da palavra é a amarração de Yitzhak, como a gente vai ver, se Deus quiser, essa aula. Mas é chamado de sacrifício de Yitzhak, é o nome utilizado. Mas a gente viu que está errado isso, porque não é o sacrifício de Yitzhak, mas é o não sacrifício de Yitzhak. A gente está estudando o não sacrifício dele, porque no final ele não é sacrificado, então não tem sacrifício aqui de Yitzhak. Certo? Então é isso que a gente estava vendo um pouco sobre isso de não ser um sacrifício. Então vamos voltar só nesses temas, que a gente viu várias explicações para a palavra Nissá, que pode ser ou que vai elevar Avraham, ou que vai transcender Avraham, ou que vai testar Avraham, ou que vai punir Avraham. A gente viu esses 4 significados, depois de Kol Advarim Ha'el, de tudo isso. E a gente viu o que mais é importante. A gente viu que a Elohim Nissat Avraham, que quem testou foi Ha Elohim, que de acordo com o Ora Haim, a Elohim é toda a severidade e justiça divina, tá bom? Mas de acordo com os sábios, a Elohim significa Huve Beit Dino, ele e seu tribunal. E a gente viu toda a questão que ele fala, pegue o seu filho, qual filho, o único, de qual mulher, o que você ama, e eu tenho limites para o amor, o Yitzhak. A gente viu todo o conflito e como Avraham foi elevando até que ele entendeu que o Yitzhak é toda aquela promessa que Deus falou para ele. E depois fala, e aí ele entende e sacrifica ele, porque o Avraham a princípio entende, tá bom? A gente viu também Vaiomer, ele falou, Karnait Bincha, pegue por favor o seu filho. Por que pegue por favor? É um pedido ou uma mitzvah? É tipo, você deverás pegar ou pegue por favor? Esse na tá estranho, pegue por favor, que favor aí? Deus precisa de favor? Tem quem diga, não, é linguagem da Torá. Ele tá falando, pegue o teu filho. Mas aqui tem um na, Orashi, Karná, Enna, ela lachon no Bakashá. Não existe palavra na Torá, a não ser palavra de por favor. Não tem uma... Calma aqui, fala, Maruló, Bebakshá, Memecha, Amod, Li, Bazé, Sayam. Por favor, passe nesse teste, é o que o Orashi fala. Por favor, por mim. Passa nesse teste. Para que os anteriores não digam, ele não existiu mamash. Ele não existiu de verdade. Muito estranho, será que tá bom? Ou seja, quer dizer que se Abraham não passar nesse teste, os Rishonim, os anteriores, vão falar, viu? Ele não existiu mamash, ele não existiu de verdade. Ou seja, não existiu de verdade? O que quer dizer existiu de verdade ou não? Sabe que toda a palavra aqui do Urash é sapeca, né? Interessante. Mas aqui lá, então, a palavra por favor. No final, o que a gente viu? A gente viu que... Não, antes do final. E aí, o que Deus fala? Lech Lechá, a gente conectou com o primeiro Lech Lechá, o último e o primeiro teste. E Lech Lechá agora, vai pro futuro, né? E não pro passado. Antes larga o passado, agora larga o seu futuro e faz o que eu estou pedindo tanto antes pro passado e agora pro futuro. Lech Lechá a gente vê também lá, a gente estudou o que é Lech Lechá. Que sabe, falam Letovatcha, Leanatcha, ou seja, pro seu bem, pro seu proveito. Sem falar o Urash lá em Parashá Lech Lechá. Por seu bem. E aqui Lech Lechá, o Urashi não fala nada disso. Talvez porque ele já falou, ou talvez fala que não é isso. Mas a ideia é a seguinte, cada Lech Lechá, agora é outra etapa da sua vida. Então antes de Avraham, Deus falar pela primeira vez, falou Lech Lechá, vai, é outra etapa da vida de Avraham, que a gente estudou. Então tá aqui também, agora, e Lech Lechá, agora esquece tudo que você foi, agora é outra etapa da sua vida, é outro Avraham, é outra meta, é outro nível. Então esse Lech Lechá também me indica, agora a gente está falando de outro nível. O Avraham de antes não pode ser considerado agora o Avraham de agora. Ou depois de passar nesse teste. Então a ideia é que Deus, ele quer, por favor, passa nesse teste. Eu quero esse Avraham que exista. Porque se não existir esse Avraham aperfeiçoado, é como se fosse que esse Avraham não viveu, mas não teve esse aí. Direito no mundo, tá? Tem que entender isso. Se Deus quiser, a gente vai lembrar de responder tudo isso. E vai para a terra de Moriá. Terra de Moriá a gente deu várias explicações, mas eu acho que para o vídeo, para quem não sabe direito, eu acho que eu não expliquei bem claramente. Hara Moriá, chamado também Harabait, ou seja, o monte do templo. Esse é o monte que o primeiro templo, o segundo templo, foi construído exatamente nessa montanha. O primeiro e o segundo templo foi bem depois de Avraham. Então, a princípio, ninguém conhecia onde ia ser no futuro construído o templo.
Tanto que lá em Devarim a gente vai ver várias vezes que Deus vai falar assim, vocês, quando chegar em Israel, vocês vão ter que construir o meu templo na montanha que eu vou indicar. Toda vez, nunca ele diz qual é a montanha, sempre a montanha que eu vou indicar. E tanto que o povo judeu não chega lá e já constrói o templo, porque eles não sabiam a montanha. Só séculos depois, com Davi da Amélia, o rei Davi, que ele vai saber qual é a montanha e vai construir lá o templo. Então tem todo um processo até descobrir que lá é o lugar do... E Shlomo, ele vai começar a preparar para a construção e o Shlomo, assim, vai executar a construção, exatamente. Tá? Davi não pôde construir porque Deus não deixou, mas ele fez tipo assim, tudo que eu posso fazer, ele fez em vida. Só não construiu porque não podia. Fez um muro de arriba, né? Que? Muro de arriba. O muro de... Como é? Arriba? Tem gente que Pode fala ser. que o Cótel não caiu porque o Cótel foi a única parte do muro que foi construída por Davi. Tem mais opiniões, não é o nosso tema agora. Interessante que eu ouvi hoje, não sei se é meio super interessante também, mas que descobriram um inseto que come pedra, um verme que come pedra, nas Filipinas. Foi você que botou? Não coloca essas coisas, mas Não? eu vi também isso. Eu vi hoje, descobriram um verme que come pedra e defeca areia. Não tinha nenhuma conexão com, viu, talvez não, nada disso. Descobriram um negócio de biologia e tal, depois vê, você que faz biologia. Passaram aí. Mas era meio super interessante, eu não sei. Vamos lá. Então vou continuar. Ve'aleu sham leolá. Vamos continuar. Então ve'aleu sham leolá é a frase. O que é ve'aleu? E subirás. E vocês vão subir. Pegue o seu filho para quê? Para subir. Então o mandamento com certeza tem que subir lá. É uma parte do... Se é um mandamento isso, é uma parte do mandamento. Trouxe errado? Não, a tradução aqui já tá. Qual é a tradução? Oferece-o ali como holocausto. Como holocausto. Ele já pegou a tradução, cortar pela aí. Mas valeu e elevem-se, né? Goia. Sham, o que é Sham? Lá. Quem escreveu isso? Olha que vai ser importante essa palavra Sham, porque e oferece Sham, e lá. E na hora que eles forem reconhecer a montanha, vão falar que eles vão ad Ko, até Ko. Ko é tipo também outra palavra para lá, para ali, né? Ou aqui, talvez. E não vai usar Sham, e vamos até Sham. Interessante. Valeu, Sham, Leolá. E essa é a palavra, talvez. E vocês subam lá, na montanha, para Leolá. O que é Leolá? Leolá, a princípio, pode significar isso. Tem um korban, um sacrifício chamado, que você queima tudo, chamado korban olá. Ou seja, o sacrifício de olá, que em português é o sacrifício de holocausto. Só precisa pode entender para o sacrifício de holocausto, sim? Vamos dizer que isso significa holocausto. Não está escrito que o sacrifício de holocausto é o Yitzhak. Não está escrito, pegue o Yitzhak para o Yitzhak ser o olá. Sim? Minestam, ou seja, a forma mais simples de você entender aqui pelo parâmetro de como acontece na Torá, você falar, então sobe lá para fazer um korban olá. Como nossos sábios falam, não está escrito vai ler o sham olá, sim? Vai ler o sham leolá. Não está escrito e eleve ele olá, ou seja, que ele é o korban, ele é o sacrifício. E sim, leolá. Leolá era para que seja feito um olá. Tem um Midrash que diz que ele morreu. O Midrash diz que ele morreu. A gente pode se ocupar com isso mais pro final. Mas lá pro final a gente pode se ocupar com isso. Mas também é um Midrash. A Torá não dá nenhum indício disso também. Mas também seria um olá. Que? Seria um olá. Vamos ver. Você disse que isso que a gente está discutindo, se é olá, se é holocausto, o que é olá, você disse que, em princípio, foi um erro de interpretação do Abraham, que ele foi muito afobado em querer cumprir É o que eu ia falar agora. Comecei, já dei spoiler lá passado. Sim. Mas Meforash, ele demorou 3 dias para isso, exatamente para ele pensar na vida. Você vai falar isso agora. Exatamente, vamos ver. Então, e subir lá, leolá. Ou seja, o leolá vem dizer o seguinte, para um olá. Então, leolá pode significar também leolá, para que, tipo, algo seja no lugar de saco ou não no lugar. Olá, para um korban olá, tá bom? Mas o que com certeza não é que obrigatoriamente o que o Passuco está dizendo é que o Yitzhak é um korban olá, isso não pode ser dito. Que, tipo assim, só tem essa interpretação possível aqui, que Yitzhak é o korban olá. Está escrito isso na Torá? Não está escrito. Isso Mas esse vai a Leu. vai a Leu. Aonde? Na montanha. No Hara Moriá. Eretz Moriá, Vai via a Leu. Leu. Sham. O quem?
O quem? Yitzhak. Sham. Ya'aleu Sham. e eleva ele. Ou seja, o eleva o quê? Sobe na montanha. Sobe Sham. E sobe ele Sham. Mas aí que tá. Mas esse Para o Korban Olá. Esse Va'aleu não pode ser interpretado como eleve-o. Eleve-o aonde? Tipo, aleu. Eleve-o lá. Vamos lá. Aleu, o mais simples, não é eleve-o, é suba. Suba-o. Sham. Lá, aonde? Na montanha. Suba o Sham. Pra quê? Mas lá, Pra Olá. La'alot, Le'alot são coisas diferentes. Leha, Não, mas casa eu do entendi. rei. Ele tá falando assim, ó. Só faz ele subir, faz o Yitzhak subir para ele ser elevado. Vamos ver o Urash. Não tá falando que é para ser sacrificado. Pra ser elevado. A elevação vai Não sei se acontecer. a gente, por saber de toda a história, a gente já está contaminado por essa acho que sim, interpretação. eu acho que Mas eu olho e não vejo outra coisa. Vamos ver o Urash. Vamos ver. Eu esqueci o que o Urash falando. Vamos ver. Lo marlo shchateu. Não tá falando e abate-o parou lá. Não tá dizendo abate-o, que é o que o Abraão queria fazer. Abater ele, né? Fazer a shkita, que é degolar. Não tá escrito isso. Porque Deus não desejava isso. Então ele não falou isso. Ela lealotó lehar. É isso, Urash bem claro. Urash é soba no monte. É isso que ele está falando. Mas o Urash ele fala Lehar. Alemenat lá solto lá. Para a condição que lá. Faço lá. Ou seja, Almenot lá sot. calma. Lá solto lá. Shaleu amar lo orideu. Ou seja, cadê onde está escrito lá solto? E aqui tá errado. Ah. A tradução aqui tá errada. Almelat lá solto olá. Para ser oferecido. Oferecido. Vamos lá, olha o Urash, as palavras do Urash. Ela leotou lear, ou seja, vamos lá, olha. Olha, calma aí, vamos lá. Olha, lealotou lear, ou seja, pro Urash, o verbo subir em relação ao quê? A subir o Yitzhak na montanha, certo? É claro pro Urash. Almenat, com o objetivo que lá na montanha, lá sotó, olá. Ele faça um olá. Lá sot. Tó. Lá sotó. Para ele, Olá. Não está dizendo que ele seja um olá. O Mishaleu, ele fala assim, o Mishaleu e quem mandou ele subir, amaram depois falou, firmemente falou, Orideu, agora faça eu descer. Se subiu, agora desce. Pronto, porque o objetivo, aí o Malbim explica bem claro, pega a gramática, ele pega todos os verbos da Torá quando fala de fazer um sacrifício e viu que esse verbo não existe para sacrifício na Torá inteira. De aleu para ser um olá, isso não tem na Torá inteira. E até o Urash, que é, vamos dizer, o Uró, o Kabé, ele vai deixar olá, o subir em relação à montanha. E sobe, e para quê? Para que tenha uma korbanolá lá e depois desça. Tá? A gente vai ver mais claro na continuação, tá bom? Então o próprio Urash, tipo, que é, vamos dizer, ele entende bem claro que não é o Yitzhak aqui. Ele fala, Deus não deseja a morte. Então não é isso. Por exemplo, e esse verbo, talvez a gente está tão contaminado com o significado que é matar, mas no hebraico a gente não está contaminado. Porque quando você veio para a escola, você fez o quê? Aliar. É o verbo. Aliar o quê? É se elevar. Porque aí fala, sabe, porque a terra de Israel é mais alta dentre todos. A diferença entre La'alot e Le'alot. E o que é Le'alot? É fazer subir. La'alot é subir. Ou seja, pega ele e suba. Nahon, faça-o subir para o Corban lá, não dele. Leolá. Ou seja, é tão sutil que o próprio Avraham entende errado. Tem razão. Mas não é isso que está escrito. É sutil. Mas não é essa a gramática. Não está aqui escrito, pegue o Yitzhak. E vamos supor que tem várias interpretações para isso em relação a Avraham. Pode interpretar de várias formas. O próprio Chores de Olá, do Corban Olá, é de La'alot, de elevação. Mas não que se elevar é porque tem um Corban Olá. O Corban Olá significa Olá porque é pelo verbo de subir. Porque a fumaça sobe. Olá vem do verbo de subir, e não o verbo subir vem do Corban de Olá. Mas no contexto... No contexto não o que subiria? O contexto será que subiria a pessoa ou subiria a fumaça da queima do corpo da pessoa? No contexto, depois que a gente sabe na história
a gente meio que fica pensando. Mas se ainda não tivesse acontecido isso, e você friamente pensa, tá assim, ele vai subir na montanha. Mas tem um detalhe nessa história. É isso que você ia entender. Tem um detalhe nessa história. Abraham entende errado, mas Isaac também entende errado. Entendi isso. Vamos ver a continuação. Mas também pode ser um olá espiritual, tipo, fazer aliar, também a gente fala aliar espiritual. Isso, mas é isso, esse é o significado. Porque Abraham tem que subir no Har Moriah? Por que alguém sobe no monte Então, do olha templo? só, então tudo Não, qual é o bem. objetivo? Calma aí, um segundo. Ele sobe no monte do templo. Bom, na época de Abraham, ou depois... Não, uma pessoa sobe no Beit HaMikdash. Pra fazer um korban. Ou para se elevar. Ok. É o lugar mais elevado do mundo. Ou seja, primeiro Deus ele manda Abraham sair da galuta, da diáspora, para Eretz Israel. Então tem uma aliá aqui. E agora é a segunda aliá. Ele vai subir finalmente no Har Moriah. Tanto que os Jurash falam assim, porque Lech Lechá aqui, que é toda a história. Eu expliquei isso. Abraham chega em Israel. O que ele faz? Ele vai para o Egito. E aí eu expliquei, por que ele vai para o Egito? Aí eu falei, porque ele achava que a sabedoria, que a cultura da época, que queria pegar... Quem estava nessa aula, eu lembro, ele queria pegar o povo egípcio, e porque era a maior cultura, e assim ele ia espalhar o monoteísmo para o mundo inteiro. A gente falou, e aí tem um Rashi que fala que ele foi indo para o sul, aí não quero entrar nessa porque não estava no script, mas e ele fala, não, que ele estava indo em direção a Jerusalém. Mas na verdade não, ele está indo para o Egito, e aí tem discussão. Então é Jerusalém e o Egito quer descer para o sul, quando eu falo que ele desce para o sul. E a verdade a gente viu não, que ele desce para o Egito. E aí qual a explicação desse Rashi? A explicação desse Rashi, não, é que na verdade o que Abraham sempre quis é chegar no Har Moriah. Só que ele não sabia onde era o Har Moriah e nem sabia que era isso que ele queria. Então o Rashi já está dizendo, não. Toda a Kavaná de toda a trajetória e peregrinação que Abraham fez é que no final ele chegue aqui. Que essa é a aliá de Abraham, essa é a elevação. Mas se é isso... E para isso tem toda a história. Se é isso, se achamos que é que ele vá para o templo e que ele leve o filho para elevá-lo no templo, ou não, na subida. Na subida. É o que nós falamos. Cadê o teste? Cadê o teste? O que é o teste? Não necessariamente é a resposta. Então, não necessariamente significa teste. Então, a Akedat Yitzhak, É uma elevação. Não seria um teste, Então, não é um teste. O que é Nissá? Ram Venissá. Elevado e elevado. Ram Venissá que é para que Abraham se eleve. O que tem que fazer? Pega o Yitzhak e se eleve. É a elevação de Abraham e Yitzhak. E ao Abraham e Yitzhak subirem lá no Harabait, eles vão se tornar patriarcas. Ok? Ou seja, eles não vão... tem teste Birlá aqui. Não tem teste Birlá. A princípio. Talvez o teste seja mais pra frente um orgulho. Não, mas a gente já viu que Ele sabe que agora o filho dele vai ser tão grande quanto ele. Calma aí. A princípio, a gente já viu que teve teste para Abraham. Já teve, só no dito. Não. Dele decidir, quem eu amo. Já é um teste para Abraham. Tanto que o Midrash fala, para ele receber mérito a cada passo e passo. O teste já aconteceu. Se você quiser falar de teste, já teve. Definir quem Já é teve o teste. filho. Já teve O teste. teste não, anjo. No final, a gente vai ver qual é o teste. Porque o pessoal, assim como Abraham, vocês também estão afobados de já chegar no final. Tem toda uma trajetória até ele chegar lá, Deus ainda vai falar de novo com ele. Tem toda a ideia aqui. Então, vai ter teste no final, a gente vai ver que vai ter um teste no final. Mas não necessariamente subir na montanha é o teste. Agora, se a gente não... 3 dias que levou pra chegar até lá, pô. Sim. Vamos ver. A gente não chegou nessa... Matar o filho dele. Vamos ficar na ordem. E quando a gente chegar nisso, a gente vai explicar. Senão vai ficar uma bagunça, a gente não vai sair do lugar. Né? É o seguinte. Se a gente não conhecesse essa história, se a gente estivesse lendo até aqui e nunca soubesse o que aconteceu, a gente não ia interpretar que ia matar o filho aqui. Se não conhecesse essa história, se você estivesse lendo pela primeira vez, você não ia interpretar aqui que era para matar o filho. Não ia. Ok. Tá? E esse é o trabalho que a gente está fazendo. A gente não sabe o que aconteceu ainda. Então é muito importante entender que antes do que Abraham fazer, entender que não tem nada claro que é para matar o filho aqui. Tá? E aí Abraham vai fazer a situação. E aqui a gente parou? A gente parou pensando o seguinte, que uma das expressões, a Hara Dvarim ele, depois dessas palavras, a gente viu que, ou dessas coisas, a gente viu que uma das traduções é palavras. Ou seja, tiveram diálogos, tá bom? E depois desses diálogos, que até o Rashi traz 2 dos diálogos, interessante, porque ele escolheu esses 2, mas não vou entrar nisso, dos 5, a gente vê que tem 5 diálogos que acontecem, na verdade 4, só não envolvendo 2 pessoas, e por causa desses diálogos, Deus resolve falar, por favor, Abraham, faz isso que eu vou te pedir. Tá? E a gente viu que os diálogos, um é Abraham dialogando com si mesmo, o segundo são os anjos com Deus, o terceiro é o Satã, o anjo Satã, né, com Deus.
O outro é Ismael conversando com Yitzhak. São os 5 personagens aqui. E depois disso tudo, Deus falou, então, por favor, faz isso. E a gente pode entender o que são essas 5 coisas. Tá bom? Interessante que tem um Rashi, que eu não anotei, então calma aí, deixa eu ver se eu vou achar rápido. Que no final ele vai falar assim, Velta se deu uma, que atayadate, acho que aqui. O Rashi. Pode falar assim, não mata o teu filho, e não, porque agora eu sei que você teme a Deus. O que o Rashi fala assim? Ele fala assim, que atayadate, que agora eu sei, me atayesli maleashiv le Satan. Deus fala assim, não precisa matar o filho, porque agora eu já tenho que responder para o Satan. Ou seja, que tipo, toda a ideia aqui é que, por favor, eu tenho que responder aqui para o Satan, ou para os anjos, ou para quem seja. Então, depois dessas palavras, Deus falou, por favor, faz um favor aqui, é mais ou menos isso. E aí, vê lá o moto, e também para os outros povos. Interessante, porque não tem nenhum Midrash falando que os outros povos estavam falando alguma coisa sobre Abraham. Mas pelo Rashi é isso, agora eu sei, no final da conclusão, agora eu não precisa fazer mais nada, porque agora eu já tenho que responder para o Satan e também já tenho que responder para os outros povos. Atmeim mahir batai tzlecha, que eles estão indignados, inconformados. Que amor é esse que eu tenho por você, Abraham? E ex-lip trompé, agora eu tenho uma resposta, um argumento para eles. Achav, Sheorim, que irei Elohim mata, porque eles sabem que agora você teme a Elohim. Ou seja, a conclusão do Rashi é essa. Ou seja, a história aqui, que é? Tem argumentos para Deus, e Deus tem que responder esses argumentos. Para ele responder esses argumentos são em relação a Abraham. Para ele responder esses argumentos, Deus pede um favor para Abraham, e Abraham faz. Quando esses argumentos Deus já tem o argumento para esses argumentos, ele fala, pronto, obrigado. Agora todo mundo já sabe que você teme a Deus. Continua a sua vida. Então é um cara de... Mas é isso, não é isso a história? Aqui, sim, pelo Medá, pelo Rashi. Não, o problema é se não mata teu filho, que agora eu sei. Não mata seu filho agora, eu sei, porque se eu não soubesse, você poderia matar seu filho. Tá, a gente ainda vai chegar lá. Parece um tzivui. Só quis trazer lá. É um tzivui, vamos lá. Não necessariamente que Abraham está entendendo o que está acontecendo. É que você A gente não está entendendo o que está acontecendo. Não. Abraham já é outro nível. Não, tô falando que Abraham também pra Deus, tô falando na visão de Deus está sabendo exatamente o que está acontecendo. Abraham, no princípio, não. Abraham está tão perdido quanto a gente. Tá bom? Ou mais. E também não só eles, todos os povos, todos os anjos, tá todo mundo perdido. O único que não está perdido na história é Deus. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Mas se Abraão subisse um monte de melhor que a gente sabe, só para subir, não para fazer o sacrifício. Não é só para subir, porque está escrito, leu lá. Ou seja, vai ter um sacrifício lá. Sim, mas não seria. Se ele soubesse que não é o Isaac, por exemplo, fosse outra coisa. Ele não teria dado argumentos para Deus para responder para o Satã, para o. Talvez sim, não sei. A gente não viu que argumentos são esses, o que ele tem que responder ou não. Certo? Deus é Deus, né? Não tem Boa, isso é uma boa pergunta. Deus não precisa responder nada para ninguém. Isso é o que os cristãos falam. Deus é perfeito, ele não precisa te responder, não precisa responder nada. Mas não faz nenhum sentido, Deus não precisa responder para a criação que ele fez, o que precisa ser respondido. Ou seja, a Torá está fazendo mais uma novidade aqui na nossa forma de visão em relação a Deus. Sim, Deus precisa responder sim o que faz. Embora necessariamente ele não precise. Mas a característica de Deus é que sim, ele precisa. Que é a vaca vermelha? Tem resposta. Que Moshe entendeu a vaca vermelha. Shlomo não entendeu. A gente não sabe. A gente não sabe. Não, ele não precisa dizer tudo. Ele precisa as coisas mais, pelo menos tem algum. Vamos ver. Tem algumas coisas que sim precisam ser respondidas. Tá bom? Agora, a vaca vermelha você faz. Dá pra entender pela Torá. Deus deu a Torá, ele explicou a Torá. Então eu entendo a vaca vermelha por consequência, mesmo que eu não entenda direito ela. Você pode dizer isso também. Mas aqui não é o caso. Aqui é o caso, qual é a dúvida dos povos e do Satã? Que amor é esse tão grande que Deus tem por Abraham? Ou seja, o Satã e os povos, eles souberam tudo o que aconteceu na história de Abraham que ele estudou até aqui, certo? E mesmo assim eles têm dúvida. Logo, o que quer dizer? Existe um questionamento, tanto do Satã quanto
dos povos em relação a Abraão. Tá? Esse questionamento Deus faz questão de responder, por algum motivo que a gente ainda não sabe, tá bom? Estão comigo? Através dessa história, isso é respondido. E o objetivo dessa história é responder. E a pergunta é, para que tem que responder essa pergunta? E por que assim? E que pergunta é essa? Tá bom? Então, isso que os Midrashim, eles vêm ajudar a gente a entender o conceito. Tá? Antes, vamos entender o seguinte. Qual é o propósito de Deus, além de responder a pergunta, na história toda? Vamos ver que eu não consegui. Vamos, às vezes, voltar a fazer uma, que é o que a gente vai ver. Agora eu já estou falando, tipo, não spoiler, mas é o que no final a gente vai chegar a entender no final de toda a história, o que a gente tem que. O que a gente vai chegar como consequência. Caneta? Ou seja, uma coisa que a gente vai ter que vai ser, eu já estou dizendo tipo o final, tá? Mas depois eu vou mostrar o caminho. Primeira coisa que Deus quer na humanidade é o que a gente chama de Ihud Amidot, que é o objetivo da Yadut, do judaísmo, do povo judeu. Ihud Amidot significa a unicidade das características divinas. Tá? Deus é único, logo existe. Se a gente é monoteísta, que a gente acredita que Deus é um, ou seja, Deus é único, quer dizer que tudo que existe no mundo se unifica em determinado ponto. Tem como unificar tudo que existe no mundo, tá bom? Mas também a gente vive nesse mundo e a gente entende que esse é um mundo de peruda, de diversidade, de divisão, tá? E quando a gente olha para o mundo, a gente vê que o mundo tem várias coisas independentes. E é muito difícil você unificar e dizer que tudo tem uma origem. E essa é o primeiro ponto para a idolatria. Não, então tem vários deuses. Por exemplo, se tem mal, como o mal e o bom se unificam? É difícil entender. Uma pergunta muito boa e digna de ser respondida. Tá bom? Não que a gente vai responder ela, mas é digna de ser respondida essa pergunta. O que os goim vão falar? Não. Tem os pagãos, por exemplo, tem o Deus do mal e tem o Deus do bem, que é o Zoroastro. Tem o Deus do mal e o Deus do bem. Pronto, respondido. Ou seja, se você acredita em um Deus do mal e Deus do bem, ou seja, não existe unicidade. O povo judeu é monoteísta, acredita na unicidade. Hashem Echad, né? Bayom Ma'u Hashem Echad Shema Echad, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Deus é um, único, indivisível. Essa é a ideia. Então a gente acredita, embora na existência a gente não veja isso. Claramente, a priori. E a pergunta por que existe mal no mundo é uma pergunta muito boa que Moshe pergunta para Deus, tá? No Har Sinai. Deus, por favor, me responde, por que tem mal no mundo? E ele fala, e o que Deus responde? Não, nenhum ser humano pode saber exatamente isso e viver. Você vai saber só as mescóias, só vai saber parte dessa resposta. É a ideia de Deus para Moshe. É a maior pergunta que Moshe fez, tá? Mas isso é um tema para depois. É um mundo de unicidade. E Deus veio, através do povo judeu, trazer essa unicidade para o mundo. Eu falei isso muito bem na aula sobre a Torre de Babel. Que desde a Torre de Babel, o mundo foi dividido entre povos e línguas, certo? E porque eles acharam uma forma de união errada, que não era união, mas era uniformidade, que era você suprimir o indivíduo em nome do coletivo. Então todo mundo tem que suprimir a sua individualidade, e isso causou as maiores tragédias da história. E Deus falou, não, isso não. Através de Nimrod. Nimrod vem de mera, de divisão, também de rebelião, ou seja, também uma questão de... E aí, depois disso, o mundo se dividiu em 70 povos, que são os Umot, aqui que o Urash está falando, são os povos, tá bom? E passa um processo histórico até chegar a Avraham. Que Avraham é esse que vai começar a pavimentar o caminho da unicidade no mundo. Ele começa a fazer isso através da característica de bondade, que é a característica de Avraham. Mas se ele só for a característica de bondade, o tzadik, o justo da bondade, ele não vai chegar na unicidade, ele não chega na Yadut, ele não pode ser um patriarca do povo judeu, sendo bondade, o máximo da bondade, um justo pleno da bondade. Porque o povo judeu não tem esse propósito no mundo. O povo judeu tem o propósito de unir o mundo inteiro. Todas as coisas que parecem divergentes no mundo, entender que tudo tem a mesma origem. Então Avraham precisa agora se conectar com o seu oposto, que é Yitzhak. Yitzhak
por ser o oposto, a gente já falou isso, é o tzadik, o justo, da característica de justiça, de midat adin, de severidade, que não tem nada a ver com Avraham. Mas também, se Yitzhak ele continua no seu caminho, ele não pode ser um patriarca. Então precisa ter uma conexão entre pai e filho, entre Avraham e Yitzhak, tá bom? No momento que essa conexão for estabelecida pela primeira vez na história, ou seja, a justiça e a bondade conseguirem se conectar uma na outra, se unificar, por si só já é uma elevação para o mundo. Que a gente chega no Yehud Amidot, eles estão prontos de ter um neto, que é Yaakov. Yaakov é o da misericórdia, da piedade, que é a união entre justiça e bondade. Bondade e justiça. E Yaakov sim pode ser o pai do povo judeu. Que Yaakov tem Mitah Shlema, a morte completa, porque tem 12 filhos de Tzadikim, 12 filhos justos. Que Yaakov ele chega na unicidade das características. E aí ele é realmente o último pai do povo judeu, que o povo judeu são filhos de Yaakov, Bnei Yaakov, ou Bnei Israel. A gente vai ver nas próximas aulas que vai ter lugar na Torá que Avraham vai ser chamado de Israel, vai ter lugar na Torá que Yitzhak também vai ser chamado de Israel, e também, claro, Yaakov vai ser chamado de Israel. Porque Israel não é só Yaakov. Israel é o patriarca quando ele chega na característica de Yehud Amidot, da unicidade das características. Uma coisa que eu não entendi, Yaakov, ele é misericórdia. Sim. Mas misericórdia é uma unicidade entre Din e Hesed, ou é uma sefirá por si só? Ela é uma sefirá por si só. Porque se é uma sefirá por si só, porque eu entendi que se eles não estão unificados, então é idolatria. Se Abraão fosse só Hesed seria idolatria. Sim. Você compra Então, o que é Yaakov sozinho? Só uma... Boa, então. Yaakov é Yaakov, mas não é Israel. Yaakov sozinho não é Israel. É Yaakov. Mas Yaakov já é um nível não perfeito. Bom, tanto que a gente se chama filhos de Yaakov, Bnei Yaakov, chamado da Torá. Yaakov não muda de nome igual a Avraham, que Avraham, desde que ele muda de Avraham para Avraham, a gente não pode mais chamar Avraham. É proibido você chamar Avraham de Avraham. Mas Yaakov mesmo, quando muda para isso, você pode chamar de Yaakov. Ou seja, existe vamos dizer assim, uma personalidade dentro do povo judeu de Yaakov, existe uma personalidade dentro do povo judeu de Israel. Tá? Existem essas duas personalidades. Claramente, a personalidade Yaakov ela é mais baixa, mais simples, e uma mais elevada e mais perfeita é Israel. Tá? Essa é a ideia. Ou seja, a misericórdia por si só já é muito melhor que a bondade e a justiça, que é o equilíbrio. Mas ainda não é perfeição. Por isso são três patriarcas, não só um, senão só seria Yaakov. Não, são os três. Tá bom? Isso a gente vai entender muito bem quando chegar em Yaakov, ainda tem Yitzhak, Yaakov, tá? O que eu entendi é que num shiur anterior você falou assim, se você coloca uma das midot de Hashem com um peso diferente de todas as outras midot, então isso é Avodah Zarah. Isso, mas o que acontece? Na Kabbalah, ela fala, na verdade, é que tem algumas formas de você ver, mas é claro na Kabbalah que, pela Kabbalah, a característica de Tiferet, que é a misericórdia, ela é composta de 6 partes. Essas 6 partes é Chesed, Gvurah, Tiferet, Hod, Yesod e Tiferet. Ou seja, existe a Tiferet, você pode se referir como Tiferet como parte das 6 ou como o todo. Mas essas 6 juntas é a Tiferet, pela Kabbalah. Entendeu? Então é a junção de todas as características, se chama também Tiferet. Embora exista uma subparte por si só que também se chama Tiferet. Tiferet não seria misericórdia, seria esplendor. Não, esplendor é Hod. Hod e Tiferet... Tiferet é beleza, harmonia, equilíbrio... Harmonia, misericórdia, piedade, tá bom? Piedade, na verdade, é a parte oculta dentro da... Misericórdia e piedade é outra coisa. Não necessariamente, tem que ver as 49 aulas de Despertar o Homem, eu explico lá cada vez. Tá? Então é isso. Então, uma característica é o seguinte: Deus quer fazer o impossível no mundo. Ou seja, no mundo de separação, Deus quer fazer algo humanamente não é possível. O que é essa coisa? Yehud Amidot. Juntar Avraham e Yitzhak. Isso vai acontecer aonde? Quando eles se elevarem.
no Hara Moriah, no Monte do Templo. Que lá é o lugar que junta todas as características, a gente pode se conectar com Deus. Tá? Isso é uma coisa. A segunda coisa... Então vamos finalizar esse assunto para ficar didático. Qual é a questão aqui? É que como a gente já viu que a bondade ela pode ser utilizada para o caminho bom ou para o caminho ruim, tá bom? Isso é representado pelo Avraham e pelo Ismael, tá bom? A gente já viu isso, não vou entrar. Então Avraham teve que entender como que é a bondade boa e não a parte ruim, que é uma bondade que consegue dialogar e entender a importância da justiça. A gente viu isso todas as aulas, todos os desafios, a gente viu exatamente isso. Da mesma forma, a justiça, existe uma justiça boa e uma justiça ruim. E se a justiça ela é ruim, é muito pior do que a bondade ruim. Porque a justiça ruim é uma crueldade severa, um assassinato, é derramamento de sangue. Isso se chama Esav, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Esav é a parte ruim da justiça. Esav, Roma e tudo que se derivou do mundo dessa parte. A gente vai ver isso nas próximas aulas bem claramente, toda a história de Esav e tal, tá? Acontece que existe um Yitzhak antes da Akedat Yitzhak e um Yitzhak depois da Akedat Yitzhak. Antes dele ser elevado e depois. O Yitzhak, antes da Akedat Yitzhak, é Esav. É o potencial Esav. Entendi. Da mesma forma ele é uma que justiça boa. Não, ainda não. O Yitzhak ainda é um moleque, vamos dizer assim. Teve teste para Yitzhak até agora? Alguma coisa? Não. Mas por que ele é comparado a Esav? Porque ele é o pai de Esav. Quem ele amava? O Esav. O filho que ele amava é quem? Esav. Igual Avraham amava Ismael, certo? Então é o que ele via, é a minha continuidade. Sou eu, escrito, é Esav. Aos olhos, óbvio que Esav escondia várias coisas de Yitzhak. Mas esse Yitzhak que matava Esav já é o Yitzhak consertado. Sim? Então a questão é que no Akedat Yitzhak, Yitzhak se conserta e vira a justiça boa. Quem é a justiça boa? Quem é o exemplo da severidade boa? Davi da Amélia, rei Davi. Rei Davi, justiça, guerreiro, ia para as guerras, mas totalmente consertado. Tá bom? Diferente de Esav, os dois eram Adomim, né? Os dois eram vermelhos. Vermelho é severidade, sangue. Os dois eram da justiça. O profeta Shmuel, Samuel, quando vai, não, esse aí é vermelho, esse aí é Esav. Justiça assim, a gente já viu o que aconteceu com o mundo, eu não quero outra não. Esse não pode ser o Messias. Não, mas ele é o Messias consertado, que entende a bondade, que sabe lidar com a bondade. A gente vai ver então que a relação entre Yitzhak e Avraham que vai acontecer lá em cima é a conexão entre os dois, entre pai e filho, entre Avraham e Yitzhak, ou seja, é uma bondade que está totalmente conectada com a severidade, a justiça, e a justiça que está totalmente conectada com a bondade. Agora a questão é o seguinte: a gente entende que esses dois valores são totalmente corretos em relação a Deus. Existe a justiça, existe a bondade até o final e todas essas características são verdadeiras por si só. Lá em cima elas se unem totalmente, a gente não consegue entender. Aí tem que estudar Kabbalah para entender como elas se unem. Mas aqui embaixo a gente vê como opositoras. Ou é bondade ou é justiça, certo? Por isso que eles têm que se elevar. Porque lá em cima é o mundo de unicidade, aqui embaixo é o mundo de divisão. Então só se elevando você consegue entender como as raízes estão unidas. Agora, mas o que tem que ser subordinado ao quê? Ou seja, existem duas características aqui no mundo, na Metziuta, na prática. Bondade e justiça. Mas a justiça... Não tem como as duas ficarem equilibradas uma com a outra. Muito difícil. Então, qual é a prioridade? A justiça tem que governar a bondade ou a bondade deve governar a justiça? Esse é o questionamento entre Avraham e Yitzhak. Qual tzadik tem que prevalecer, vamos dizer assim? Quem tem que se submeter a quem? E o nome é Akedat Yitzhak, a amarração de Yitzhak. Ou seja, que a justiça precisa se submeter à bondade. Porque uma justiça que não se submete à bondade é muito mais prejudicial para o mundo do que uma bondade que não se submete à justiça. Porque a gente viu que 20 gerações demorou desde Adam Arishon até Avraham Avinu, que são gerações sim de bondade, só que a bondade do lado errado.
usando a bondade errada, e mesmo assim Deus demora 10 gerações para destruir a humanidade, porque a bondade desgovernada, Deus consegue lidar. Ele é longâmico e misericordioso. A gente chama que o Erechapai. Longâmico. Longânimo, é assim que traduz. Ele tem muita misericórdia, ele deixa muito tempo a misericórdia. Ou seja, mesmo que a situação do mundo está ruim, ele deixa. São as 10 gerações até o dilúvio, depois Torre de Babel, até Avraham. Ou seja, essas gerações... Quantas gerações de Noah até Avraham não foram? 10 gerações. De Noah a Avraham Sim. também? E 10 de Adão a Noah e 10 de Noah a Não, de Avraham a Noah, Sim, 10 gerações. Ou seja, são mais 6 até Moshe. Ou seja, até a bondade, 26, até a bondade conseguir se completar no mundo com Avraham, tem todo um processo que Deus ele deixa. Mas agora que nasceu a justiça com Yitzhak, essa justiça, se não conseguir se conectar com a bondade, o mundo não resiste. Qual a ideia aqui? A ideia é o seguinte, que o mundo consegue sobreviver, não viver, não está pleno, mas sobreviver até um determinado ponto com a bondade errada. Mas o mundo não consegue viver nem por um segundo sequer com uma justiça desgovernada. Com uma justiça, com uma repressão tão cruel de uma justiça. Isso não dá. Isso é muito mais catastrófico para o mundo. Tá? Então, logo que nasce a justiça, tem que ter a amarração da justiça. E é exatamente isso, o teste. Não tem teste para Yitzhak, a gente vai ver isso. Mas o que Yitzhak vem fazer aqui? Yitzhak, ele se submete a Avraham. E Avraham amarra Yitzhak, ele amarra essa característica. Pela Kabbalah chama Midat Adin. A Hazak, né? Midat Adin Arafé. A característica de severidade forte, pesada, e a característica de justiça leve. E a ideia da Kedat Yitzhak é para que venha a característica de justiça leve no mundo, que é Yitzhak. E Yitzhak só esse evento já transforma Yitzhak em perfeito. Não tem mais depois igual Avraham, que foi se melhorando. Não, é aqui, pronto. Ele se consertou e zero. Acabou. Yitzhak agora já é o Latemimá, que é chamado, né? Seja perfeito. Eu ia perguntar isso, porque ele também não teve 10 testes? Não, porque só isso é o suficiente para Yitzhak. Ele se submeter a Avraham é o suficiente. E acabou. Mas a gente vai ver que para ela acabar não é o suficiente, porque mesmo assim ele tem Esav. Mas para o próprio Yitzhak é o suficiente, tá bom? Também pode olhar pelo lado que os 10 testes de Avraham já contam para Yitzhak também. Sim, claro, porque ele não pegou o caminho, não pegou do início, mas ele pegou do início porque ele não consegue se identificar dentro dele com... A gente pode entender isso teoricamente, mas argachar o sentimento de um tzadik da Midat HaChesed, a gente nunca vai entender o que é. E tanto que quando ele vai discutir lá sobre Sodoma, a gente não entende isso teoricamente. Tipo, não, porque você quer matar os malvados? Tipo, e você não consegue entender o que é viver um tzadik de Midat Adin, de justiça. A gente não entende o que é isso no mundo. E por isso que os dois não se relacionam, Yitzhak e Avraham, direito, até agora. Tá bom? Ou seja, o que Deus fala? Pegue o Yitzhak, por favor, e suba, eleve com ele lá na montanha. Que ali vai ser possível. Lá é possível acontecer o que eu pretendo para o mundo. E vocês vão fazer um korban lá. Tá bom, isso é depois. Mas não é mate a justiça. Não é pai, mate o seu filho e acabe com a justiça que eu tanto quis que criasse no mundo. Ao contrário, é conserte a justiça. Com tudo que você aprendeu. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, isso é uma ideia. Tá. Por isso que a Torá... Deus é Rav Hesed. O que é Rav Hesed? Quando tem dúvida entre o que fazer... Matei kalpei chesed, tende para a bondade. Se tem dúvida, vai para a bondade, na dúvida. Que é Rav chesed, ou seja, que é Rav é mais chesed. Ele é mais chesed, na dúvida, fica com mais chesed do que justiça, se tem dúvida. Se tem certeza, vai para a justiça. Se é certo, vai para a justiça. Se é certo, vai para a bondade. Se tem dúvida, se o tribunal tem dúvida o que fazer, tende para a bondade. É exatamente isso. O dilema aqui é que Yitzhak e Avraham vão ter que subir no Har Sinai, no Har Moriah, no monte do templo, e lá eles vão ter que decidir se é a Kedat Yitzhak ou a Kedat Avraham.
Entendi. Onde é cogitada a Kedat Avraham? E onde é cogitada a Kedat Yitzhak. Não, tudo bem. A Kedat Yitzhak pode ser uma interpretação do texto. Sim, da mesma forma que, é sutil, mas... que a ideia podia ser a Kedat... podia lá ser não, que na verdade o Yitzhak tem que submeter... O Avraham tem que submeter ao filho que veio, não sei. Então poderia, teoricamente, existir uma Kedat Avraham lá. Mas não, a gente vai ver que a ideia é a Kedat Yitzhak. É o que acontece na prática. Que Avraham e Yitzhak, a gente vai ver como eles se entendem na história, tá bom? Vamos lá. Então, o que os anjos têm a ver com isso? Então, o Midrash, ele vem falar o seguinte. Agora vamos começar a entender. Os anjos, vamos pegar o Midrash de novo, já que foi aula passada. Eu botei uma página. 137. Já fiz. 137. Ou seja, Haradavarim ele depois desses diálogos, que diálogos, que pensamentos existiam esse no mundo? Maherher, quem pensou? Vou pular o primeiro, vamos para o segundo, que é parecido com o primeiro. Aqui. Aldate de Rabi Eliezer de Amar. Rabi Eliezer, ele falou o seguinte: quem que pensou? Elohim, não está escrito Elohim, está escrito Veha Elohim. Que Veha Elohim Nisait Avraham. Ha Elohim. O que é Ha Elohim? O Beit Dino. Ele e seu tribunal. Isso é, ou seja, Deus e o seu tribunal pediu um favor para Avraham. Tem que entender o que é o tribunal de Deus. Quem que é o tribunal de Deus? São os anjos. A gente vai ver daqui a pouco. Malchei Ashar e Tamru, é isso, os Malchei Ashar, os anjos. Os anjos que servem a Deus. Falaram, Avraham, Zé Samer Vesimar, Avraham Zé, esse Avraham aí, ele Samer Vesimar Retakola, ele ficou feliz e deixou todo mundo feliz. Veló e fez lá aquelas brancas, ele para errado. Ele não fez para Deus uma vaquinha só de sacrifício, uma vaquinha. Veló, aí errado, um carneirinho. Deus responde, não, esse aí que vocês acham que ele tem algum problema porque ele não fez um sacrifício para mim, se eu pedisse mesmo o filho dele, ele nem ia como é? Nem exatamente. Titubear. Nem ia titubear. Isso. Hoje está demais. Ele ia direto. Ou seja, Deus está fazendo isso que vocês veem problema Avraham, nem existe. Então por quê? O que quer dizer aqui? Porque os anjos argumentam isso. Se os anjos argumentam isso para Deus, é porque esse argumento é digno, é retzinim em hebraico. É válido. É um argumento verdadeiro. Tá? Porque Avraham não fez um sacrifício. A gente viu que o primeiro Midrash é exatamente igualzinho, só que é Avraham que pensava sobre isso. Pô, deixei todo mundo feliz, eu não fiz um corbano só. É igualzinho, mas é Avraham pensando sobre ele mesmo. Ou seja, é um argumento verdadeiro que precisa ser verificado e respondido. Essa é a ideia. Por que os anjos têm esse argumento? Essa é a pergunta. Alguém tem alguma hipótese? Por que isso? Por que eles acham que tinha que fazer um corbano? Estava certo? Avraham errou por não ter feito um sacrifício para Deus? Sim ou não? Não. Que Avraham fala, não. Se eu mandasse o filho, ele faria. Ou seja, isso que vocês acham que ele está devendo, ele já tem. Tipo, Avraham não precisa disso. E aí começa a história. Olha que interessante. O que são os anjos? Os anjos são os 70... Por causa do início da criação, que os anjos não queriam criar o homem e tal. Pode fazer a ligação, eu não vou entrar nessa ligação, mas tem mais ligações que podem ser feitas, tá? Mas com o início da criação, os 4 anjos, pode ser feita, mas não é o meu ponto aqui. Esses anjos são os 70 anjos, que é o tribunal, que é o tribunal Sanedrim, são 70 sábios, ou seja, são os 70 anjos, e Deus, são 70 povos no mundo. Então, o que são 70 anjos? São cada anjo representado por cada povo. Por isso que o Urash, ele já entende desse midrash dos anjos, que, viu, tinha que responder os povos. Na verdade, quando quer dizer os anjos argumentavam para Deus, está falando dos povos argumentavam para Deus. Tá? É como os povos viam Avraham, isso que o midrash quer contar. E quem são os anjos? Quer dizer o seguinte, que desde a Torre de Babel, não existiam povos, existiam famílias. Então, todo mundo tinha a mesma conexão com Deus. Depois da Torre de Babel, Deus confundiu as línguas. O que quer dizer isso? Ele pegou a humanidade, dividiu em 70, e cada
parte desses 70, que é cada povo, eles têm um anjo. Esse anjo é o representante deles no tribunal divino em relação a Deus. Ou seja, como cada povo se relaciona a Deus através desse anjo. Esse anjo é tipo o povo, representando o povo, tá bom? Um senador. O quê? Um senador. Senador, mais ou menos. Um ministro se chama, né, Sarim? Ministro. Qual a ideia? Ah, então existe Deus e os anjos? Não, tudo é Deus. Certo? Deus é tudo. Não existe. Deus criou anjo, é Deus. Tipo, não tem anjo. A gente já falou isso numa aula, que o anjo é tipo, é como se fosse o WhatsApp. Ah, eu mandei o WhatsApp pra você. Então quer dizer que o WhatsApp que falou com você? Não, fui eu, através do WhatsApp. É tipo isso. Não existe anjo. Qual a ideia aqui? Que Deus tinha uma intenção de unicidade no mundo. Desde a Torre de Babel ele falou que não é através de toda a humanidade que essa mensagem pode ser conseguida. Então eu preciso de um povo que ele vai trazer a unicidade para todo mundo. E cada povo cada povo tem o seu propósito. E vai ter um povo que vai unir todos esses propósitos. Essa é a ideia. Então ele criou 70 povos. Interessante que esse povo ainda não é criado. E historicamente vai ser entendido pela história qual vai ser esse povo. Que no final a gente vê que vira o Abraham nesse momento. Esse único que vai ser ligado a Deus direto, não através dos anjos, que vai trazer a união, é o Abraham. E ele é escolhido exatamente na Kedat Yitzhak. Nesse momento ele vai ser escolhido. Por isso que os anjos têm argumentos. Porque agora o mundo está passando por um julgamento. Por isso que é um Beit Din, Deus e seu tribunal quer dizer que é um julgamento. Dele com o tribunal, é um julgamento. Deus está julgando a humanidade em relação a Abraham. E nesse momento precisa ser respondido se Abraham é esse, que é a razão pelo qual o mundo foi criado, que vai trazer o mundo para a época messiânica ou não. E é alguma coisa que tem relação a toda a humanidade, então ele chama todos os povos. Todo mundo precisa trazer seus argumentos. Todo mundo precisa botar suas considerações. Porque uma vez que Abraham é considerado que ele é essa pessoa, isso quer dizer que nenhum outro é. Que nenhum dos outros 70 é. Vai em tribunal e Deus fala, não, eu amo muito ele, tu não entende, caraca, Deus ama e tal. Mas tem uma coisa que os anjos, os povos não conseguem entender. Como você diz que Abraham é esse cara se ele não fez um corban, se ele ganhou o filho com 100 anos, ele não fez um sacrifício para você? Como? Deus tem a resposta, senão ele não seria o escolhido. Ele precisa dizer para os anjos essa resposta. Essa resposta veio mesmo que se fosse para matar o filho, ele mataria. Por quê? Porque já que estamos falando de povos, a gente tem que entender que cada anjo tem a consciência do seu povo. Ou seja, ele tem a visão de mundo de acordo com o seu povo. Ou seja, com a vontade que Deus quer para aquele povo. Qual a ideia? É o seguinte, não é que eu falei que o anjo é tipo um WhatsApp, ou seja, não é alguma coisa por si só. Quer dizer o seguinte, que Deus tinha uma vontade ao criar o mundo, que era a unicidade do mundo. Tá bom. Depois da Torre de Babel, Deus, ele falou o seguinte, eu vou dividir a humanidade em 70 povos, quer dizer o seguinte, que para cada povo eu vou ter uma vontade diferente, que é o propósito desse povo no mundo. Então agora existem 70 propósitos no mundo. 70 vontades diferentes no mundo. Por isso que a gente fala que são 70 povos, que na verdade cada anjo, 70 anjos, desculpa, cada anjo na verdade é uma vontade que Deus tem em relação ao mundo, mas é uma vontade específica. É um valor que Deus tem no mundo específico. Qual o objetivo do povo judeu? Ihud Amidot. Juntar as 70 vontades. Mostrar como essas 70 vontades, elas se conectam em uma coisa só. Ou seja, cada povo tem seu propósito, tem sua própria forma de pensar, de agir e cultura. E através disso ele realiza o propósito que Deus tem em relação ao mundo. Mas são vontades específicas. Ou seja, cada anjo ele entende tudo no ponto de vista do seu povo. Ele não consegue ver o geral, ele consegue ver tudo em relação ao seu povo. Aquela vontade de Deus. Então quer dizer que Deus tem 70 vontades, certo? Vamos supor, é como se fosse que uma vontade é bondade e outra é justiça, por exemplo. Então tem o povo da bondade e o povo da justiça. Mas aqui no mundo a bondade não consegue conviver com a justiça. Então precisa ter um povo que vai unir tudo isso. E isso vai começar pelos patriarcas. Ou seja, não que os patriarcas vão conseguir unir, mas eles vão ser os patriarcas. Eles vão criar no mundo a ferramenta que isso pode ser possível, que é a conexão entre Abraham e Yitzhak. Só uma pergunta.
no começo tinha 70 nações, hoje tem muito mais nações, todas elas se misturaram e você Então, tem algumas opiniões sobre isso, se sempre são 70, pode ser que uma morre e a outra entra no lugar. Tem opinião que não, sempre as 70 vão morrendo, por exemplo, o Mabin diz que no futuro só vão ter 10 dessas, os outros vão desaparecer pela história. Ou pode dizer que é substituto, tem algumas opiniões, isso acaba lá, não vem muito na prática, né, de quais são as vontades. Tá bom. O que eu quero aqui é o conceito. Então o que acontece? Às vezes no mundo, duas dessas vontades divinas, elas se confrontam. E precisa haver uma decisão de qual dessas vontades ganha, sobrepõe. Então o que Deus faz? Ele pega essas duas vontades e julga. Qual vontade, nesse momento, eu tenho que dar preferência? Por exemplo, se a Inglaterra está em guerra com a França, então lá em cima tem o anjo da França e o anjo da Inglaterra, e cada um tem o seu propósito no mundo e sua vontade. E qual das duas vai determinar o futuro da história? Deus precisa decidir através de critérios. Tá bom? Essa é a ideia. Isso é exatamente... Não, terminando isso. Então, os anjos são as vontades divinas. Quer dizer que Deus e seu tribunal é quando Deus botou todas as vontades que ele tem na criação do mundo e agora ele precisa julgar todas as 70 vontades dele e dizer por que Abraham é aquele que deve unir todas elas e não qualquer outro. Porque é o caminho de Abraham. E ele fala, por favor, deixa eu mostrar para todas essas 70, para todo mundo, todos os povos, porque sim. Tá? Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte, que eu esqueci o que ia falar. O segundo. Sim. A gente pode ver isso, claro, um exemplo disso na saída do Egito. Saída do Egito, tem as 10 pragas, o povo judeu sai do Egito, está na frente do Mar Vermelho. Mar dos Juncos, exatamente. Aí Deus ele fala, vamos abrir o mar. Aí tem um Midrash que fala, tem dois Midrash que fala que o mar fala, não quero abrir. Tem outro Midrash que fala que não foi o mar, foi o anjo do Egito, ou seja, o da nossa cidade do Egito, o representante do Egito, fala, não, porque qual é a diferença desses para esses? Qual é a diferença do povo judeu para o povo egípcio? O povo de Israel, qual é a diferença de um para o outro? Ou seja, são quando duas vontades de Deus para dois povos diferentes, o povo de Israel e o povo egípcio, agora um vai ter que se salvar e o outro vai ser destruído. Como está escrito, que o povo judeu viu o Egito morto na margem do mar. O que é o Egito? Falou, o anjo do Egito morreu naquele momento. Ele acabou com o povo egípcio. O povo judeu, tá, amor? Por que você vai destruir o meu povo? O anjo do Egito está falando, por que você vai destruir essa vontade que você tem para o mundo e priorizar a outra? Então quer dizer que se você dá prioridade a uma em relação à outra, quer dizer que existe algum critério ético nessa escolha. Tem algum motivo para essa escolha. Então vamos analisar a ética. E o anjo começa a analisar e vê que não tem nenhuma diferença entre um povo e outro. Isso o Midrash deixa bem claro. Olha que interessante. Goi Mikerama falou a característica de severidade, que me dá dentro, que no Midrash nem é aqui o anjo do Egito. É a justiça, ou seja, no próprio tribunal foi dito. Falou perante Deus. Ou seja, no tribunal saiu esses argumentos. Por que você vai destruir um povo em relação à salvação de outro? Esses, que são os judeus, eles crescem aquele fiapinho de cabelo, que era uma idolatria da época. E os egípcios também, ou seja, os dois fazem comportamento de idolatria. Esses comem insetos e répteis, e esses também comem insetos e répteis. Vegomri. Aí fala, esses matam, e esses também matam. Esses são idólatras, e esses também são idólatras. Eles são iguais culturalmente. Em ética, o povo judeu, quando sai do Egito, é igualzinho àquele que o povo egípcio que é destruído no Egito. Então, por que você vai salvar um povo e não outro? Isso lá no julgamento está acontecendo. Ou seja, são duas vontades de Deus, porque uma em relação à outra. É coerente. Só quem acredita no verdadeiro monoteísmo pode confabular como Deus ele interage no mundo e tipo, a gente que é judeu não fala, gente, óbvio que está certo. Não, mentira, a gente estava igual aos egípcios. Então, porque os judeus mereceram... E não. O Zohar, ele responde isso, que fala, ele lembrou do Inene de Abraham Avinu no Har HaMoriah. Que Abraham falou, estou aqui. Ele lembrou disso e falou, viu? É isso. Assim que fala, vai responder o Zohar. A pergunta é se é o primeiro Inene ou o segundo. Que a gente não chegou ainda no segundo. Essa é a pergunta que eu fiquei perguntando. Qual é o Inene que salva o povo judeu? Quando Abraham fala, eu estou em prontidão fazer o que você quer. Agora, qual é a questão aqui? O que Deus responde?
Quando estava a justiça, eu mato, eu salvo, abro o mar vermelho, o povo judeu desesperado, o Egito lá pronto para atacar, o povo judeu começa a rezar para Deus. A gente já explicou numa aula o que é reza. O que é reza é você chamar a justiça para você. Só que a justiça já estava acontecendo, já estava em empate, já estava teico, já estava empatado lá em cima. Não tem o que rezar agora. Não funciona. O que Deus responde? Mate tzakelá. O que vocês estão gritando para mim? O que vocês estão rezando para mim? O que ele responde? Opa. O que ele responde? Passou. Que se mexe. Vai sal. O que você grita? Pega o povo e continua a jornada. Anda para frente. O que quer dizer aqui? É muito profundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem momentos na história que tem indecisão pelos critérios éticos. Então, o que vai decidir nesse momento é a ação que o ser humano vai fazer nesse momento na história. Se vocês estão gritando em mim pela justiça, vocês não vão viver, não. Vocês não têm mérito pela reza. Vocês vão morrer, Então, continua andando. Aí vem Nachshon ben Aminadav, ele pula no mar. Pronto, desequilibrou lá em cima. O povo judeu é salvo e o egípcio acaba sendo morto. Ou seja, porque existe a história no mundo? A história no mundo que vai delimitar como as vontades que Deus criou no mundo vão se estabelecer uma em relação à outra através da história. Através da ação do homem. Essa é a ideia. Então, isso faz muito sentido, que Deus chega para Abraão e fala, por favor, está empatado lá em cima. Mas agora não está empatado em relação um povo contra o outro. Não é que Deus só chamou os dois anjos. Está todo mundo. Ele chamou o povão. Está todo mundo argumentando. Tem 70 povos. Todos os ministros estão lá. É a grande assembleia. Porque é uma coisa não nacional. É algo universal. Para o mundo inteiro. É o futuro da humanidade. Quem é o patriarca? Porque eu criei o mundo. Então ele fala... Aí nesse momento... Valmer Elohim, falou ele o Beidinó para Abraão. Abraão responde, Inene. Eu estou aqui, eu vou fazer o que você mandar. Quando Abraão faz, ele mostra para os povos e para todos os anjos porque Deus ama tanto Abraão. Não que Deus em algum momento teve dúvida do amor, mas ele precisa argumentar de forma coerente porque sim. E esse argumento ele só é feito através da ação na história de Abraão no momento que a história tem que acontecer. Se Abraão ficasse quieto, não tem argumento. Tem uma coisa, porque até aqui, pelo menos até esse shiur, a gente sempre aprendeu que o que Hashem escolheu Abraão foi a emuná dele. Você aprendeu isso da onde? Não foi que ele era proativo. Não, onde está escrito isso? Onde está escrito isso na Torá? Que comentarista fala isso? Ah. Não tem. Não foi por isso que Deus escolheu Abraão. Não, olha só, a primeira vez que Hashem aparece para Abraão, ele fala... Lech Lechá. Lech Lechá. Sim, ele vai. Ou seja, é monarca de acreditar em Hashem. Não, Lech Lechá vai. Ele é escolhido porque ele vai, não porque ele acredita em Deus. Ele já acreditava em Deus. Não é isso que transformou Abraão em Abraão. Aí é o ponto. O critério é ser proativo. O critério é ação e não é crença. Essa é a ideia toda. Crença não define nada. O que define são suas ações. Que é exatamente a subversão do cristianismo. Que ele fala, a lei, que é a Torá, as mitzvot, são anuladas. O que importa para você se ligar para Deus é acreditar. E acreditar não muda ninguém, nada. Não vai mudar nada da história. Se você acredita ou não acredita. O importante é se você fez o ato ou não. A crença pode te ajudar para a ação. Porque que adianta estudar se você não cumpre as mitzvot? Você cumpre para fazer. E é isso e exatamente esse é o ponto que Deus quer responder para os povos, que a gente não completou o pensamento. Olha, quanto é profundo. O argumento dos povos em relação a Abraão, que é o que estava na indecisão, qual era? É porque Abraão não fez um korban. Por quê? Porque no pensamento de cada povo, alguém que é tzadik faz korbanot. Qual é a denominação de um justo? Nesses povos pagãos que existiam na época de Abraão. Qual é? O critério para e qual é o justo dos justos? Corban, matar o filho. Matar o filho. Ou seja, quem mata o filho, a gente... Uau! Aí o povo fala, esse é justo. Esse Deus ama.
correto? Ou seja, naquela cultura, quem faz korban... Fazer korban significa a pessoa o quê? Religiosa. É um ato religioso, dati. Fazer korbanot é um ato religioso. Mostrar que você está Não disposto a dar tudo que você tem. Não é um ato ético, é um ato religioso, Sim. de crença. Se acredita em Deus, tem que devolver para ele, tudo bem, mas não é algo tipo... A pessoa pode fazer o korban aqui e amanhã ele pode matar alguém. Na verdade, você pode matar alguém dando o korban até. Ou seja, não tem nada a ver com ético o korban, é um critério religioso. Quer dizer o seguinte, que a cultura da época, de todos os povos, e esse é o monoteísmo de Abraham, é que para você ser uma pessoa conectada com Deus, amada por Deus, você deve ser uma pessoa religiosa, crente, que faz korbanot. Principalmente se esse korban é teu filho, aí você é o máximo do máximo. Agora, como Deus, você ama tanto Abraham que quer escolher Abraham, se ele nenhum korban ele fez, não estou falando nem do filho. Ele não fez nenhum sacrifício, ele não é religioso, é isso daí. Mal religioso quer dizer que ele é o tzadik, que ele é o justo, que ele é o justo de todas as nações. Esse é o questionamento de todos os povos em relação a Abraham. Porque quando a cultura da sociedade compara como Abraham age em relação a como todos os sábios da sociedade agem, tem uma diferença enorme entre os dois. Porque eles olham para Abraham e falam, isso não é religioso, isso não é religião, isso não é, Deus não ama. Ele não tem nenhum comportamento religioso. Não, olha só, eu entendi que até aqui ele sim tinha um comportamento religioso. Mas religião de outra forma. Não, de outra forma, Outros mas conceitos. ele era um religioso, não era para ele ser religioso. Era para ele ser político, proativo Sim. e tudo mais. Isso. Mas então, pode ser que ele não fez o korban exatamente por, como você falou no Tiura, pode ser que ele, alguma coisa de assimilação ele recebeu. Ou não, ou que ele entendeu, que tipo assim, na prática, o que é? Ele teve um filho, ele precisava fazer um korban para Deus? Não, não precisava. O que ele precisava? Ficar feliz. Que se chama Simcha, é felicidade da mitzvah, o conceito. Simcha da mitzvah, que a gente faz até hoje. Quando a gente faz uma mitzvah, Brit Milá, que é circuncisão, acaba um tratado de Guemará, alguma coisa que você faz uma refeição festiva. Porque ali você está comemorando a felicidade do ato feito, realizado. Você comemora e compartilha com os outros o ato que você fez. E você acreditar ou não, a questão religiosa não muda nada na questão. Isso que Abraham, ele se comportava assim. Quando os outros povos olhavam para Abraham, eles não viam aquilo que eles achavam que é uma pessoa justa. Muito pelo contrário. Porque o que toda uma pessoa justa para eles fazia, Abraham não fazia. Mas Abraham, aos olhos de Deus, é justo. Por que Abraham, aos olhos de Deus, é justo? Porque tudo que Deus mandava, ele cumpria. Ou seja, a justiça para Deus tem a ver com a ética. E tem a ver com você fazer o que ele manda. E não você acreditar ou não, ou você se comportar religiosamente falando para os padrões da época. Até hoje, né, gente, de korban, sempre quando está escrito na Torá korban, vem uma dúvida de idolatria. E várias vezes fala que o que a gente faz korban, que é justamente mostrar para os outros povos, já que vocês querem fazer korban, para vocês aprenderem a fazer o korban direito. Sim, mas Maimonides fala isso. Já que a cultura era korban, Isso. então faz como eu vou falar. Já que a cultura é essa. Então, mas, até da vaca vermelha, acho que tem agora, que eles falam que é para os povos rirem, que os povos riram da eles vaca chamam porque não vermelha. entendem. Porque eles não entendem. Não entendem. Mas, tipo, como que é? Porque vocês vão fazer sacrifício agora também? E aí é... Não sei se é isso Não que é eles essa não a ideia? entendem. Não sei se é isso não, mas não vou entrar na vaca vermelha em si. Mas isso de Abraham, eu acho que faz sentido. Tipo, ele não fez korban, por quê? Porque korban é idolatria. Korban podia fazer para Deus. O mas- korban é idolatria, não. Não é isso. É que não, nesse caso, não há necessidade de fazer um korban. E sem a necessidade de você ficar feliz com o que Deus te fez, convidar os amigos e espalhar o milagre. Olha o que ele fez. Fez um mistério, Gadol, ele chama todos os Gdolim, todos os grandes da geração, para mostrar o milagre que Deus fez. E aí, todo mundo ficou feliz. Né? Que vai Yitzhak, Deus ficou feliz, mundo ficou feliz. E a ideia que fala que a Sará, ela está escrito Banim e não Ben, Sará, ela começou a amamentar e jorrava leite, e ele amamentou o filho de todos os grandes, todos os poderosos, ela amamentou. O que quer dizer isso? Aumentar quer dizer o seguinte, que quando a felicidade transborda, ou seja, quando o povo judeu passa a existir, que é o Yitzhak, a nascimento de Yitzhak, e quando vai Gamel Yitzhak, quando o povo judeu conseguir
e gamelo, parar de amamentar, ou seja, chegar na sua maturidade, vamos dizer assim, está na hora de a gente começar a alimentar o filho dos outros. É hora de a gente vai começar a alimentar o filho de todos os outros poderosos do mundo. E aí vai ser uma felicidade no mundo inteiro. Isso que o Midrash quer dizer. Né? Ou seja, o objetivo era trazer a felicidade para o mundo e não se conectar com Deus, uma coisa que Abraham já estava totalmente conectado mais que todo mundo. Não é o Corban que faria ele mais... Tanto que está escrito em Isaías, Razone e Shayahu, exatamente, primeiro capítulo, que ele fala, eu estou cansado, Deus está falando, eu estou cansado dos seus sacrifícios, não quero o sacrifício de vocês, eu não quero o Shabat, eu não quero as festas, porque isso virou algo religioso e não algo ético. Vocês não fazem pela ação, vocês trazem o Corban e vocês não modificam, vocês não fazem... todos os comentários vão dizer porque você faz o sacrifício, porque lá você faz um processo de tshuva, de arrependimento. Mas agora vocês estão trazendo como dogma e não estão se arrependendo, então eu não quero, por favor, isso me dá... Deus acha nojento um sacrifício se não vem conectado à ética, que é como os povos pensam, que eu tenho que fazer sacrifício, pelo ritual. E o máximo disso é tão não ético que é o filho, no final das contas. E Abraham, ele já entende nessa outra comunidade totalmente não. Abraham, ele entende, não, eu tenho que ficar feliz, eu tenho filho, eu tenho que fazer o que Deus manda. Deus mandou fazer o corban? Não, então eu não vou fazer. E não tem nenhum rissarão, nenhuma falta nisso. Isso em relação a Deus. Deus entende isso plenamente. E é isso que ele responde. Se fosse o filho, ele faria. Não é esse o ponto. Não é por isso que eu estou escolhendo ele. Esse não é o critério de escolha, corban. Para vocês, o critério de religião é corban, é sacrifício, é fé, é crença. Não é o meu critério. Não é por isso que eu estou escolhendo ele. Porque se esse fosse o critério, Abraham passava muito melhor que vocês. Não é isso que falta para Abraham. O critério é ficar feliz com a ação que ele faz em relação a mim. Que eu peço, ele faz e está feliz. E ele festeja. A ação, o cumprimento das ordens divinas. Esse é o critério. Então, isso que ele quer responder para os anjos. E por isso que o Arash fala, agora ele, você já respondeu para os povos, que você poderia até matar o seu homem, mas agora vamos para o verdadeiro tais? Agora vamos realmente para o verdadeiro ensinamento? Não mata. Que aí a gente não chegou nisso, né? A gente vai demorar para chegar, teoricamente. Mas isso que os anjos falam para a sociedade, é tão justo esse argumento, que o próprio Abraham ele pensa, que tem um midrash que o Abraham pensava isso. Que lá dentro, mesmo sabendo disso tudo, ele fala, mas eu não fiz um corban. Deus não me mandou fazer um corban, eu não deveria ter feito. A ideia é o seguinte, será que realmente o meu modo, o meu estilo de vida é que está certo? Ou será que talvez eles estejam certos e eu que esteja errado? E esse é o pensamento que até hoje o povo judeu tem. Será que eu estou certo mesmo? Será que é só cumprir mitzvot? Ou talvez não falta um sacrifício? Será que não é para matar o filho mesmo, talvez? Será que a forma que eles agem com Deus não é coerente? Então Abraham tinha essa dúvida. Então também para responder para Abraham, Deus vai fazer isso. Vamos também responder para Abraham. Abraham, você sempre esteve certo. É isso mesmo. Não houve mais a cultura da época que está errada, eu abomino. Porque no final fala, não, é para matar teu filho. E Abraham fala, não, mas eu vou querer, deixa, eu trouxe até aqui, deixa eu fazer mais um pouquinho. Eu li um midrash muito interessante, está escrito que ele trouxe a faca, sempre ele está com a faca. Aí depois fala que, o anjo fala, não estique sua mão. Ué, não é a faca? Não estique sua faca, porque é a mão. Midrash, tá? Fala que caíram 3 gotas, lágrimas dos anjos e quebrou a faca. Aí falou, eu tenho meu filho aqui no altar, eu tenho que matar ele, mas a faca quebrou. O que eu posso fazer? O que ele fez? Ele falou, então será que Deus está falando para enforcar? Começa a ir enforcar. Aí vem o anjo e fala, não estique sua mão pro anjo, pro filho. Não é para matar. Aí ele fala, então tem que fazer um machucado, tirar um pouco de sangue. Veló da selome uma, mas não faça nenhum defeito nele. Ou seja, não tire uma gota de sangue dele. Que agora eu já sei que você é o... Agora o quê? Agora já respondeu. Agora pode descer. Pronto, acabou. Agora está resolvida a ideia. Então Abraham ele também se cobrava um negócio pela cultura da época, pelos outros. Deus veio fortificar Abraham. Não se cobra por uma coisa que você está certo. E vamos ensinar o mundo inteiro que o objetivo de Deus não é que vocês sejam religiosos, dogmáticos. E sim que vocês ajam de acordo com a ética que Deus mande. Com o Mussar. Mussar divino, o conceito de Chesed, Gvurat, Feret, Hod, tudo que a gente já explicou nas aulas. Entendeu? Toda essa é a questão. Então, também tem o Satã. Tem outro midrash que fala que o Satã, que fala, esse idoso teve um filho e tal, deixou ele feliz, mas não fez um corban para você também. Mesma coisa. Porque o Satã aqui, o Satã não são esses anjos, é outro anjo. Satã
Só para explicar, o Satana não é o que os cristãos acham, os cristãos acham que tem dois deuses, que é igual o Zoran. Tem um anjo do bem, o Deus do bem e o Deus do mal, o Satana e Deus. E o Satana se rebelou contra a área de Deus, ele se rebelou, ou seja, politeísmo, né? Não é monoteísmo isso. Não, não é isso. Tanto que no início de Jó está escrito, e o Satana falou para Deus, posso testar? Aí ele fala, não, pode, mas não toca. Então aí o Jó, né? Ou seja, está lá, claro, no Tanakh escrito que o... Que tá bem claro lá que o Satã é subjugado a Deus. E aí Deus fala, pode isso. Aí ele vai lá e faz. O que é o Satã? O Satã, o anjo acusador. O que é isso? É o seguinte, ele é o anjo de Deus que no momento de julgamento, de justiça, ele vê a diferença entre teoria e prática. Entre potencial e prática, entre o argumento e ele é quem vem conferir os argumentos que são apresentados no tribunal na prática. Então tem o argumento que Abraham tem que ser escolhido. Fiscal do INSS. Ele é o fiscal. Ele tem o argumento que o Abraham tem que ser escolhido agora como patriarca. Então quem é o Satã? Satã é aquele que vai até Abraham e vai ver, será que o Abraham no mundo, ele merece isso que estão querendo para ele lá? E ele vai, então, tentar achar qualquer brecha em Abraham para ver se realmente... Não, ele tem um defeito. Então, não é aquilo que estão falando lá em cima. Então, o Satã é aquele que é fiscalizador, que ele vai, para o julgamento acontecer, ele vai no mundo e vai tentar encontrar todos os defeitos, todas as brechas, toda a diferença entre o que deveria ser e o que não é, para depois argumentar, olha, está faltando isso. Ou seja, ele é o responsável por... Na verdade, é o próprio Deus, é só tipo o WhatsApp de Deus que vê a diferença entre o que a pessoa é e o que ela vai receber e vai cobrar por isso. Então aí, por isso, Deus quer alguma coisa para Abraham. Então ele desce até o mundo e ele vê Abraham. Ele vê Abraham que ele tem esses questionamentos que não deveria ter. Então ele fala, então vamos cobrar Abraham por isso. Ou seja, precisa acontecer na história alguma coisa que Abraham entenda e se complete. É igual dos judeus. Qual a diferença desse para esse? Você cala a boca e anda. É a mesma coisa que o Satã vai falar, olha, ele não faz korbanot. Ele não está fazendo sacrifício, não faz nenhum sacrifício para o Yitzhak. Aí que Deus fala, então, por favor, por mim, que eu já sei que você é Abraham, mas o Satã viu no mundo uma incongruência. Então, por mim, faz o que eu estou te pedindo. Se eleva. Abraham se eleva. E aí ele para também com esses questionamentos quando ele entende que não é para matar o bebê. O filho de 37 anos. Aqui que o Urash fala, quando ele sabe isso, fala, não faça mais nada, e fala, pronto, porque agora eu já posso responder o Satã. Agora não tem mais nenhuma diferença entre você e no que você tem o que eu quero te dar. Não existe mais nenhum argumento. Pronto, agora você é o patriarca. Quando Abraham entende que Deus não quer que mate ninguém. Essa é a ideia. Quando Abraham tira os dogmas religiosos falsos, que não tem nenhum critério ético nem nada, nem consistente, entende que tem que fazer o que Deus manda. E ponto final, pronto. Primeiro patriarca do povo judeu. Ele vira Israel. Ele pode se conectar com a justiça agora. Tá? E tem a questão também de Ismael e de Yitzhak, para a gente terminar o shiur. E Ismael é tudo que a gente já falou nas outras aulas, não vou me estender. Que é outra opção. Sim, pode ser Abraham, mas o Ismael de Abraham é outra opção. É o Abraham pronto, e não do lado de justiça. E o outro é o Yitzhak, ele pensa assim, eu não tenho nada a ver com esse Abraham, mas por que não eu? Então, quando Abraham ele fala, não, se Deus me mandasse me matar, eu faria. Quando ele chega nesse nesse entendimento profundo sobre ele mesmo, que ele estaria disposto a se matar se Deus pedisse, ele está no nível de poder existir esse teste, porque não adianta nada existir isso para Abraham e Yitzhak não está pronto. Por que Deus não falou isso antes para Abraham? Podia ter falado antes. Por que agora? Porque só agora foi o dia que Yitzhak ficou pronto. Yitzhak está pronto, então agora eu posso fazer o que eu queria para Abraham. Essa é a ideia. Então o Yitzhak, a gente tem que entender que para Yitzhak não tem nenhum teste para Yitzhak. Porque Yitzhak é o tzadik da justiça. E para a justiça é óbvio que ele tem que dar para Deus tudo o que ele pode. Porque o ser humano nasce, a princípio, porque ele nasce. Bondade divina. Tudo que Deus dá, bondade divina. O que eu fiz para isso? Eu não mereço isso. Bondade. E Abraham, ele
fica muito bem com isso. É bondade, porque Deus é bondoso, sim, verdade. É tudo bondade. Mas Yitzhak, que agora é uma justiça sem bondade, ele fala assim, cara, a gente já nasce na dívida. A gente já nasce culpado. A gente já nasce devendo. E a única forma de a gente pagar é a gente, tudo que existe pra gente, é a gente pagar com toda a nossa existência. É a única forma de pagar. Então, obviamente, eu tenho que me dar para Deus. Isso é lógico, é natural para Yitzhak, não tem teste. Por isso que Deus testou Abraham, porque para Abraham matar o filho, o que eu tenho que pagar alguma coisa? Isso não é lógico, isso não faz sentido para Abraham. Mas para Yitzhak isso é o normal era ele não morrer. Tanto que ele vai falar para Abraham, pai, por favor, me darás conta. Me amarra, que eu tenho medo que quando você for me matar, vai me machucar no lugar errado e eu não vou conseguir servir como um sacrifício para Deus. Ou seja, a maior preocupação de Yitzhak é tipo assim, eu não conseguir dar toda a minha existência para Deus, por quê? Porque eu não sou propício para isso, para esse grande ato. Mas não está falando de matar o filho, é se entregar para Deus. Né? Também Deus não quer tanto isso, não é isso. Que Deus vai entender, não, eu não quero, não tem essa dívida. Na verdade, tem parcialmente, a gente vai ver depois, que é o segredo do Corban que vai fazer com o carneiro, no lugar de Yitzhak. A gente vai ver isso depois. Mas a ideia aqui é que não tem essa dívida. Então, para Yitzhak não tem teste. Para Yitzhak é o natural. Quando ele descobre, ele fala, ufa, finalmente, eu não esperava esse dia. Finalmente vou poder responder para Ismael. Para Ismael quer dizer o seguinte, para todos que argumentam contra a minha própria existência, eu vou conseguir finalmente toda a minha existência no mundo. Mas aí, quando Avraham falar, não é para matar, Yitzhak vai entender o aprendizado. Ele vai virar a característica de justiça, era a fé, leve. Que essa é propícia para o mundo. Porque se fosse pela pesada, o mundo nunca existiria. Porque uma pessoa só, um erro, o mundo não existe mais. Todo mundo tem que se dar para Deus, então não tem vida, não tem existência. Tem que cobrar do outro pela justiça máxima tudo que o cara faz de errado. Isso não existe. Não, tem que ser leve. Que é uma pessoa que entende também a bondade. Sim, também Deus cria a gente. Sim, Deus dá pra gente coisas de graça. Sim, não é por isso que a gente fica na dúvida. Mas sim, o trabalho do homem é justificar aquilo que Deus deu adiantado através da nossa própria existência cumprindo a vontade de Deus, para no final da vida a gente falar, paguei com os meus atos. Tudo que você fez e me pediu, eu cumpri. Me diz uma coisa, o plano de Abraham ficou claro. Sim. Qual o plano de Yitzhak? Porque... Não, mas Yitzhak não sabe de nada, por enquanto. Não, a questão é a seguinte. Ele fala assim, eu vou me entregar completamente, eu vou ser o Corban, é isso que Hashem espera de mim. Não, isso é o que ele gostaria de fazer. É o que ele gostaria de Sim, fazer. o que ele acha que Deus espera Baruch dele. Hashem, agora Sim, Hashem pediu isso para mim. conseguir. Só que, por outro lado, ele sabe que ele, como você citou na outra aula, ele sabe que ele tem 37 anos, é solteiro, não fez o filho. Sim. Então, onde entra a continuidade do povo judeu aqui? Porque ele vai falar, eu vou me matar e não vai ter mais descendente. Sim. Agora vai ser Ismael o descendente. Sim. Mas eu vou pagar... Não, talvez ele não pensou na quantidade, pessoa. E eu vou fazer o que é justo. Deus pediu, a gente faz. Mas até então, a gente vai ver que Yitzhak vai entender o que está acontecendo num momento muito posterior do que a gente acha que entendeu. Deus falou com Abraham. Abraham não falou para Yitzhak o que Deus mandou. Yitzhak até agora não sabe de nada. Talvez nem saíram ainda, está demorando. Né? Mas é bom que vocês... acho que na próxima hora a gente já pode começar a correr na história. Ver como todos os processos, tudo que eu falei vai ser ocorrendo pela história. Mas agora Yitzhak não sabe de nada, tá? Tem quem diga, Karná, por favor, o que é Kar? Kar pode ser convencer com palavras. Conversa, por favor, a Sará a sair com Yitzhak, que Sará ficava tipo, não, Yitzhak não sai de casa, é meu protegido. Eu tenho medo que ele saia e aconteça alguma coisa com meu filho. Então, por favor, convence ele a... E ele, quando fala, vai esquema, Abraham Vaca, quando de manhã tem um Midrash que fala que Abraham ficou convencendo a Sará a noite inteira. Vai, deixa eu sair com Yitzhak. Fala, tá bom, vai. Né? Tem quem diga. Mas não é o convencional, nem é um Midrash. 37 anos a mãe não deixa sei de se é casa, exatamente o significado desse Vai assunto. restaurar. Mas é isso. Então olhou lá. Alahada arima sharomar elecha. Vamos para o monte fazer essa elevação para o mundo inteiro. Vocês agora vão se transformar em patriarcas e agora o mundo inteiro vai saber por que eu amo vocês. Por que vocês foram escolhidos. E a partir de vocês agora vai poder existir Yaakov. E já vou deixar só para a aula que vem. Podem procurar essa semana onde aparece Yaakov no final da Kedat Yitzhak. Que aparece. Ele está aí na Torá. Que quando no final da Kedat Yitzhak, Yaakov aparece. Pode verificar aí para o semana que vem. Então,
Então é isso, muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Deixa eu ver.